Bem-vindos, meu nome é Sandra Oliveira, eu sou arte educadora e trabalho no CEAT, Centro Educacional Anísio Teixeira, uma escola carioca onde a cultura popular é presença marcante no nosso projeto político-pedagógico. Especialmente na festa junina, a nossa equipe de artes elabora projetos artísticos pedagógicos com o objetivo de oferecer aos alunos e à comunidade escolar uma vivência rica sobre a cultura popular brasileira. Chama a tia, os meninos no quintal, traz o boi, leva aqui, pra brincar no arraial, pega o nosso maracá, pra fazer tremer o chão, molecada no terreiro, guarnece meu batalhão, molecada no terreiro, guarnece meu batalhão. No mestrado em Educação, pude aprofundar alguns referenciais teóricos para nutrir a nossa sala de aula. Nesta oficina, vou trazer para vocês o que eu chamo de caixa de ferramentas, que são elementos, premissas, princípios que alimentam a nossa sala de aula. Como bem nos orientou Paulo Freire, é importante que na sala de aula se faça perguntas e que no campo acadêmico, do estudo, da investigação, a gente busque respondê-las. Abrindo a nossa oficina, nós vamos fazer uma reflexão crítica sobre a emergência eurocêntrica dos termos cultura e cultura popular. Em seguida, vamos abordar outros conceitos, vamos falar de festa junina, festa popular e trazer, finalmente, depoimentos da nossa equipe sobre o nosso projeto. Cultura é um termo muito amplo, muito abrangente, que pode ser usado de várias maneiras. Mas o interessante é pensar quando, como e onde que as pessoas estabelecem o que é cultura, para que serve a cultura, qual é o lugar da cultura. Em todos os primeiros usos, cultura era um substantivo que se referia a um processo, cuidado com algo, basicamente com as colheitas ou com os animais. A partir do princípio do século XVI, o cuidado com o uso natural ampliou-se para incluir o processo do desenvolvimento humano. E esse, ao lado do significado original relativo à lavoura, foi o sentido principal até o final do século XVIII, início do século XIX. Raymond William. Por analogia, o termo cultura sai do campo agrário e vai estar relacionado ao cultivo dos interesses do ser humano, sejam interesses materiais, os bens materiais ou imateriais. E vai estar relacionado à ideia de homem culto. Então a pessoa culta, a pessoa que tem cultura, é a pessoa que se desenvolve e é educada. Aí já entra a educação paralela à cultura, como uma ferramenta da cultura. Por meio da ideia de cuidar e cultivar, as práticas culturais ganham um valor social. Cultura como valor social passa a ser transmitida, difundida, preservada, é uma herança, é uma memória e passa a qualificar os grupos sociais, os diferentes grupos sociais. Então, por isso é preciso registrar, transmitir, dizer que tipo de cultura é, para o que serve, quem pode, quem não pode, quem faz ou não cultura. Do cuidar de uma criança ou cuidar de um ritual religioso, tudo passa a ser cultura. Mas, de alguma forma, há uma captura da ideia de cultura dentro do Renascimento para estabelecer que cultura é o que se faz com música, literatura e belas artes. E nesse momento você tem a produção cultural muito relacionada a mecenas, à igreja, a quem dá o norte do que deve ser produzido. Durante a Renascença, esse é o principal foco, A cultura como o lugar do homem culto.
No final do século XVIII, nós temos na Europa um fenômeno que é a Revolução Francesa. Isso muda a perspectiva sobre a relação entre a elite e o povo. Outras áreas entram nessa disputa de narrativas e começam a discutir o que é cultura com outros olhares, principalmente porque eles vão investigar o que é cultura em outras civilizações, em outros grupos sociais, em outros territórios. Tem uma guinada quando começam os estudos antropológicos, arqueológicos, sociológicos, os estudos das ciências humanas e sociais. Então, o que fazem os outros grupos sociais? O que fizeram as outras civilizações não era cultura? É quando cultura passa a definir genericamente todas as práticas sociais de criação, desenvolvimento e transmissão de conhecimentos e bens simbólicos, materiais e imateriais, de forma organizada dentro de qualquer grupo social, ao longo da história. Quando o conceito é ampliado para abarcar tudo que pode ser criado e aprendido em qualquer sociedade, em qualquer tempo histórico, há uma grita dentro da elite europeia dizendo, não, peraí. Tem essa cultura que é tão abrangente, a nossa cultura não é igual à de vocês. A de vocês é uma cultura do povo, é uma cultura exótica, é uma cultura de outras civilizações, é uma cultura de outros grupos sociais. Nós somos a cultura civilizatória. Dentro dessa ideia, a gente tem um conceito que fica acoplado ao conceito de cultura, que é o conceito de civilização, e outro que também vai chegando, que é o conceito de nacionalidade. São termos que, acoplados à cultura, vão dizer que existe, vão dar a noção de que existe graus diferenciados de cultura. E aí é o momento que vai surgir termos como cultura erudita, cultura clássica, vai se enfatizar alta cultura, baixa cultura. Também é um momento onde há uma questão geopolítica da emergência dos estados nacionais. Então, há culturas que são civilizatórias, há culturas a serem civilizadas. Nós brasileiros estávamos em qual lugar? A cultura a ser civilizada, é claro. Mas também é importante pensar que não há um padrão homogêneo dentro da Europa, que isso são ideias que estão circulando e que outras ideias vão se contrapor a essa ideia da civilização europeia, civilizada, culta, em contraponto às civilizações selvagens, exóticas, inclusive os grupos sociais subalternos dentro dessa mesma sociedade. Então, por exemplo, na Alemanha, começa a se ter todo um processo de valorização da cultura do povo. A emergência do termo cultura popular já surge de um embate com uma elite. A descoberta da cultura popular foi, em larga medida, uma série de movimentos nativistas, no sentido de tentativas organizadas de sociedades sob o domínio estrangeiro para reviver sua cultura tradicional. As canções folclóricas podiam evocar um sentimento de solidariedade numa população dispersa, privada de instituições nacionais tradicionais. Elas uniam um povo dividido. De maneira bastante irônica, a ideia de uma nação veio dos intelectuais e foi imposta ao povo com quem eles gostariam de se identificar. Em 1800, artesãos e camponeses tinham uma consciência mais regional do que nacional. Peter Burke. É importante enfatizar que nacionalidade começa a ser também um valor dentro daquela sociedade. É a ideia que vem do Vox, que a gente conhece, Volkswagen, o carro do povo. Mas eles começam a valorizar canto popular, conto popular. Os irmãos Grimm fazem parte desse processo. O espírito do povo estava nas práticas entendidas como tradicionais, coletivas e simbólicas, nos costumes, crenças, superstições, linguagens,
cerimônias e rituais, narrativas e canções, entre diversos outros elementos daquilo que passou a ser associado à ideia de povo. As narrativas e canções, por exemplo, foram idealizadas como sendo um material puro e capaz de manter a integridade de um conhecimento ancestral que estava sendo perdido para uma racionalidade moderna. Porém, na transmissão do oral para o registro escrito, os materiais tomavam formas mais palatáveis ao gosto literário do século XIX, como, por exemplo, dos contos adaptados pelos irmãos Grimm. São discussões que se dividem basicamente entre os iluministas, racionais e os românticos. É na configuração romântica, na ideia que romantiza o povo, que a gente vai encontrar a gênese da ideia de cultura popular. O nosso pensamento intelectual, ele é colonizado durante muito tempo e as nossas referências são referências eurocêntricas. Então, quando se vai pensar folclore ou cultura popular, se pensa a partir desse olhar que vem da Europa, que vem do colonizador. Aqui a gente conhece a palavra Volkswagen, mas eles pronunciam Volks, e aí Volks vira folk, de folclore, que é como a palavra se constitui na versão na língua inglesa. E aqui os nossos estudiosos de folclore foram muito influenciados pelo pensamento eurocêntrico sobre cultura e sobre cultura popular, especialmente no período do início do século XX, durante o Estado Novo. Nós temos intelectuais pensando o que é o Brasil, a identidade nacional, a cultura brasileira. Essa unificação de cultura dentro do território nacional exige muito trabalho. É muito importante para isso que vários governos, sobretudo talvez o governo Vargas, teve quase uma missão de produzir uma cultura brasileira e não no lugar de uma federação de culturas regionais. E falar dessa cultura comum, claro, não está excluindo culturas regionais particulares. É como no caso de identidade. É possível se identificar como brasileiro, como gaúcho, etc. Acho que não tem conflito entre essas identidades. E com toda identidade vai um pedaço de cultura. Podemos quase traduzir identidades múltiplas e culturas múltiplas. E é nesse momento que são elencados dois atores culturais. De um lado, o caipira, que representa o homem do campo, a versão agrária do país, o caboclo, o que mistura o negro, o índio e o branco, e, por outro lado, como ator urbano, nós temos uma prevalência do personagem ligado ao carnaval, né? O sambista, a escola de samba, é eleita um local de representatividade da nossa cultura. A festa junina, então, ela é o local do caipira e várias formatações de identidade estão presentes dentro desse lugar da festa junina. Nesse contexto, na Era Vargas, algumas festividades que tinham forte influência dos ameríndios
e também fortes influências da cultura dos descendentes de africanos e africanas, elas começaram a ser mais valorizadas pelo Estado. Elas começaram a ser mais admitidas. Ao mesmo tempo, você tem um processo muito curioso ligado ao samba, de música perseguida no início da República, vira um elemento de construção da identidade nacional, porque a Era Vargas começa a criar uma certa ideia sobre folclore brasileiro a partir da valorização da herança cultural que é portuguesa, que é negra, que é indígena e que também é dos diversos imigrantes que começam a chegar no Brasil.